A vocação do casamento, né, o convocar, né, que vem a questão da vocação, é da gente querer que as coisas aconteçam. Eu tinha 26 anos e nós já trabalhávamos juntos, né? E somos profissionais de educação física. E o Gilson me convidou uma noite para jantar e como amigos fomos. E daí quando a gente chegou no restaurante, tinha uma mesa assim no canto com um baita de um buquê de flores assim. E eu fui entrando, a mesa estava à direita, eu fui entrando à esquerda e o garçom falou, não, aquela é a sua mesa. E eu fiquei pensando, nossa, um buquê de flores? E daí ele falou, vocês estão comemorando alguma coisa? Ele disse, não, é que ela vai ser a minha futura esposa, então a gente está saindo para comemorar. E daí eu cheguei em casa e falei, mãe, nunca mais vou sair com ele, porque ele disse que vai casar comigo, a gente só é amigo e tal. E no fim... Estamos aí há vamos fazer 30 anos, estamos juntos aí. Mas tudo começou assim, como nós trabalhávamos na mesma escola e com a educação física, aí o que aconteceu? Uma das professoras que trabalhava com os pequenos ficou doente e a nossa coordenadora pediu para que eu pudesse substituir. Eu trabalhava com os mais velhos. Como eu não tinha tanta experiência ainda com os pequenos, ela deu o bilhete e falou, olhe, quando chegar lá no ginásio, olhe para as professora tal e professora tal. Eu entrei na quadra, olhei, aquela professora era casada, olhei para a Jussara e falei, opa, ela não é casada, então vou olhar para ela. E é claro, com a experiência dela nos menores, eu copiei a aula dela. Eu falei, ó, desculpe, vou copiar a sua aula. Ela falou, depois eu vou cobrar. Eu falei, não, pode deixar, eu pago um jantar para você. Esse jantar era o pagamento. E a gente tem o bilhete até hoje, sabe? Ele está estampado lá no nosso escritório, tá lá o bilhetinho dele. E aí eu, preparei tudo, porque nessa nossa conversa, nesse nosso trabalhar junto, foi surgindo, um amor, um romance, uma paixão, ainda não tinha como definir. E eu falei, vou postar minhas fichas. Aí nós namoramos por 2 anos. Aí nos casamos aqui ao lado, na igreja São Vicente de Paula. E daí quando eu estava chegando na igreja, de repente caiu o mundo assim. Aí os convidados, meus padrinhos, meus amigos tiveram que fazer um corredor assim de guarda-chuva para poder entrar na igreja. Aí depois quando a gente saiu da igreja... Céu estrelado. O céu estrelado. E ninguém entendeu assim o motivo daquela chuva e tudo. E daí eu falei, Gilson, eu vou chegar lá ensopada. No fim, foi tudo certo, né? A coisa meio que surgiu naturalmente. Eu acho que o fato de nós sermos já amigos, sinceramente eu não imaginava que pudesse subir um degrau a mais. Mas como a nossa amizade ela era fortalecida, nós sempre estávamos juntos conversando sobre outras coisas. Sabe quando te dá um clique e você diz assim, pô, por que não, né? Se eu conheço tanto ele, quem sabe não vai? Porque eu acho assim também, o relacionamento ele é construído da boa vontade da gente também, né? A gente tem que se comprometer. E daí quando eu comecei a olhar o Gilson com outros olhos e ele também, e justamente naquele ano eu ia fazer uma viagem de férias, né? Eu ia ficar quase um mês fora, realmente as minhas férias iam ser fora. Eu falei, ixi, começar a namorar, daí eu vou viajar. E no fim ele muito sossegado, ele disse, vai que na volta eu estou te esperando. E na realidade foi assim que aconteceu mesmo. Então foi na realidade meio que uma construção assim, dando um passo da amizade para uma coisa. Sempre foi com muita conversa, sempre foi com muito diálogo. E eu acho que a gente acabou meio que se namorando mesmo, devagarinho. Para uma coisa mais forte, né, Gil? Sempre fomos famílias, com a nossa família, com as famílias nossas, né, de pregresso. E nós éramos uma família que a gente achava que era de propaganda de margarina, sabe? Como 2 meninas maravilhosas.
E assim, de repente, essa família teve um baque muito forte, né? Nós já estávamos com 17 anos de casado, as meninas encaminhadas, nós fortalecidos nas nossas profissões, e o Gilson foi dispensado do trabalho dele. E nesse momento ele já estava terminando o mestrado dele, e a gente, calma, vamos segurar, sempre com muito diálogo, né? Você vai dar conta e tal. Mas assim, o baque foi assim, ele veio devagarinho, devagarinho e acabou minando muito o emocional do Gilson. A gente sempre foi eu vim de uma família muito católica praticante. Eu olho para Nossa Senhora ali em cima e vejo que a vida inteira ela sempre esteve na nossa casa, principalmente a figura dela. E sempre trazendo os dois e a minha família para a igreja. Mas mesmo nesse momento, nessa tempestade que aconteceu, a gente não conseguiu segurar o que aconteceu com o Gilson nesse momento que ele acabou perdendo essa função dele dentro de um dos empregos que ele tinha. Porque eu trabalhava numa universidade fora de Curitiba, então eu ia e vinha. Então haviam situações assim, ponto que desencadearam a partir dessa situação. Eu fazia uma curva a 150, mas no final da curva eu sempre via a imagem das meninas, né? E isso que me segurava. Quando aconteceu isso com o Gilson, eu acabei meio que tomando conta de fazer as coisas acontecerem em casa, para que ele pudesse respirar e se refazer. E acabou que o Gilson teve essa depressão muito forte, procuramos ajuda. No primeiro momento não deu certo e o Gilson, inclusive, acabou saindo de casa. Fiquei 1 ano e meio fora de casa. O Gilson ficou 1 ano e meio fora de casa e nesse momento a gente procurando trabalhar isso com as meninas, como que era. Aí a minha ligação com a igreja ficou mais forte ainda, né? Com as meninas, então eu fiquei com as meninas, sempre cuidando do Gilson, de longe. O Gilson foi morar com uma das tias e a gente sempre com medicação, com médico, de longe, como é que você tá? E daí foi um período assim de muito aprendizado e amadurecimento meu, das meninas e do Gilson. E o que nos salvou no primeiro momento foi, como diz minha mãe, tá faltando se ajoelhar, Jussara. Você já foi para médico, você já foi para psiquiatra com o Gilson, você está cuidando das meninas e faltou você se ajoelhar. E foi no momento que a gente começou a se ajoelhar, nós 3 lá em casa, as meninas e eu, em que as coisas começaram a acontecer novamente. O Gilson começou a se estruturar novamente. E aí surgiu mais uma das nossas vocações, né? Que além do matrimônio ser a vocação, mas a nossa vocação de estar junto com a juventude. O que aconteceu? Eu fui convidado para trabalhar num retiro de jovens por uma coordenadora da nossa, que trabalhávamos junto na escola, e eu fui fazer uma dinâmica com os jovens. E foi bem nesse período que eu estava fora de casa, eu vim da outra cidade, estava totalmente despreparado de estrutura assim para posar, de roupa. E até isso eu falo, é muito estranho para quem viajava direto para jogos. Eu sempre tinha uma bolsa pronta e aquela vez fui, tanto que teve uma noite, eu tomei banho, né, tinha uma muda de roupa, eu me enxuguei com a roupa que eu ia deixar. E foi um momento assim, o tema foi a volta do filho pródigo. Então já começou por aí. O filho que saiu de casa, voltou. E é do Santuário do Perpétuo Socorro. E teve um momento muito mariano. Então por isso que Nossa Senhora, ela está muito presente na nossa família. Não adianta dizer assim, a gente retomou o casamento. Não, a gente criou um novo casamento. Uma nova parceria, um novo casal.
E daí incluímos dentro desse novo casal hábitos que antes existiam, muito mais da minha parte do que do Gilson, que foi a questão da religiosidade, né? Daí... Da participação mais ativa. Isso. Né? Porque nós frequentávamos, mas, como dizem, né? O frequentador só de domingo. Não, agora aí virou assim, você é católico? Sim, sou católico. Né? Não, porque ser praticante ou não ser praticante, ou não ser praticante, não existe. Você é católico. Então, da participação direto nas celebrações, aí nós fomos convidados a ser ministros da Eucaristia, que surgiu mais uma vocação nossa, o trabalhar direto com esse grupo de jovens, que daí nós ficamos lá 4 anos, né, com eles direto, fazendo os retiros, fazendo as atividades, sempre nessa parte da organização e também na parte da dinâmica, né? Usando os nossos conhecimentos profissionais ali dentro, fazendo todas as relações. Daí surgiram até palestras e formas de divulgar mais o próprio grupo. É a nossa missão. Porque com certeza existem outros casais que passaram por essa situação e o exemplo, né, o nosso exemplo, muito mais o exemplo da Jussara, ela literalmente usou a definição da palavra perdoar, né, que o doar a mais, que o prefixo per é isso, esse a mais, doar a mais, então muito mais, superlativo. E ela doa o quê? O que ela de melhor tem, que é o amor. Né? O amor a mim, o amor às meninas, o amor à igreja, o amor a todos. Então, essa é uma das nossas missões também, né? No divulgar esse nosso momento, né? Essa nossa relação, que é possível. Com a doação, com o perdoar, é possível recriar, renovar. E isso é bem importante, né? Houve a ruptura, o que passou, houve o perdão e é um novo recomeço, mas a gente não recomeça do zero, porque existe uma história, mas é recomeçar daquele momento de onde nós estávamos e seguir adiante. A vocação do casamento, né, o convocar, né, que vem a questão da vocação, é da gente querer que as coisas aconteçam, né? Então hoje nós temos já, a nossa filha mais velha já é adulta, já está no relacionamento, então a gente conversa sobre isso, tentando mostrar para ela que às vezes aquilo que pode ser que tenha contribuído para alguma coisa não ter dado certo na primeira fase, que ela possa aprender com isso, né? Porque o matrimônio, o dia a dia, você veja, são duas pessoas que vêm com uma carga de famílias totalmente diferentes, que se encontram e que querem formar a sua própria família. Mas eu não deixo de ter a essência da minha família e nem a essência da família dele, né? E assim a gente passa também para as meninas que tem que ter o respeito, que tem que ter muito diálogo e principalmente tem que saber que o amor, não aquele amor de fantasia, que o amor cura tudo, não, aquele amor forte, aquele amor verdadeiro, que é o amor de uma dificuldade, que é um amor de um dia que não deu certo, mas que a gente pode contar com a outra pessoa. Então o matrimônio, ele é uma construção do dia a dia. Tem dias bons, tem dias ótimos, tem dias maravilhosos e tem dias que às vezes a gente tem que dar 50%, 50%, 70%, hoje é meu dia de 30%. Não, hoje é meu dia tá bom, eu tô com 90%, você não tá bem? 10% tá aceito. E assim a gente vai indo para uma balança ser mais equilibrada. É fácil? Não, não é. Por isso que eu acho que chama-se vocação, é a gente tentar fazer o nosso melhor no dia a dia.
E principalmente nisso que, né, a Ju deu esse exemplo matemático, nunca se anulando. É sempre sabendo isso. Hoje eu estou bem, ela não está bem, eu tenho que respeitar. Por mais que eu seja aquele que acorde de manhã às 6 da manhã e abra a janela, bom dia vizinho, bom dia lua, bom dia céu, bom dia... E a Jussara é aquela que às 11 horas da manhã vai acordar, mas eu respeito isso nela, ela me respeita, tudo bem que voam uns 2 ou 3 travesseiros quando eu faço isso, mas é o respeito, não é anular, é saber dividir, é saber ocupar os espaços de forma igual, né? Ou se for desigual, mas sempre para o bem lá para frente, saber respeitar, é conhecer e a partir desse conhecer se respeitar bastante. Se você não sabe qual é a sua vocação, e ela pode ser a vocação do matrimônio, escute o que a gente tem para conversar de como a gente lida com o nosso matrimônio. Quem sabe você possa se sentir inspirado. Nós somos pessoas reais, mas que nos ajoelhamos todos os dias agradecendo e trabalhando o nosso matrimônio. E todos os dias, para cada vez mais construirmos e melhorarmos o nosso relacionamento, todos os dias nós temos que dizer o nosso sim, né, Jussara? E principalmente nós temos que dizer, eis-me aqui. Oração vocacional. Senhor Jesus, enviado do Pai e ungido do Espírito Santo, que fazei os corações arderem e os pés se colocarem a caminho. Ajudai-nos a discernir a graça do vosso chamado e a urgência da missão. Continuai a encantar famílias, crianças, adolescentes, jovens e adultos, para que sejam capazes de sonhar e se entregar, com generosidade e vigor, a serviço do Reino, em vossa Igreja e no mundo. Despertai as novas gerações para a vocação aos ministérios leigos, ao matrimônio, à vida consagrada e aos ministérios ordenados. Maria, Mãe, Mestra e discípula missionária, ensinai-nos a ouvir o Evangelho da vocação e a responder com alegria. Amém.